Olá pessoal, para quem não me conhece eu sou Harley, sou professor de Física aqui do Ângulo. Viemos hoje para conversar sobre a aula número 5 do quarto setor, do setor de aprofundamento e o setor que relaciona as frentes aqui da Física no Ângulo. Bom, então, seguinte, quais são os princípios mesmo desse quarto setor? Como é que a gente pensou esse quarto setor na hora de ser construído? A gente, primeiro, teve como princípio fazer coisas, fazer ações, ter atitudes aqui que vão ajudar você a realmente acertar alguma coisa a mais no vestibular, tá certo? Outro ponto, como é que nós vamos valorizar aqui dentro da sala de aula pontos transversais? Quer dizer, eu vou me preocupar aqui na aula de fazer um trabalho para relacionar, de fato, os três setores da física, tá certo? A mecânica, a eletricidade e a ótica e a termodinâmica, tá certo? Para você ter ideia, das nossas 28 aulas, 15 delas são dedicadas às aulas que relacionam os setores. O outro ponto é como estimular processo no qual o aluno entenda melhor como ele aprende. Quer dizer, aqui nós vamos estimular um processo metacognitivo. Como é que você aprende? Isso ajuda bastante você ao desenvolvimento da sua autonomia como estudante. E o último ponto, tornar o curso mais adaptado a cada grupo de alunos. Quer dizer, aqui no nesse setor, ele vai ser norteado em função das necessidades de vocês. Claro que com essa crise, essa questão aqui vai reduzir um pouco, mas voltando, nós vamos fazer muito mais em função da necessidade de vocês, em função desse olhar e da escuta para vocês. Tá certo? Bom. Então vamos lá, esse aqui é nosso planejamento, tá bom? Eu só queria destacar que nós temos alguns eixos, alguns tipos de aula, tá certo? Sistemas, nós temos 6 aulas dedicadas, decomposição 5 aulas dedicadas, quer dizer, pensa assim, sistemas a gente vai ver sistema na mecânica, depois na eletricidade, depois na termofísica, como é que sistema atravessa todos esses conteúdos aí? Decomposição em vetores também, grandeza física é o curso que a gente já terminou, tá legal? Enfim, eu gostaria que você soubesse que esse curso é estruturado em eixos, em tipos de atividade, em tipos de aula que você vai ter. E nós estamos exatamente entrando nesse eixo aqui, que é de forças. Hoje eu quero que você ganhe clareza na complexidade da marcação de forças. Eu já te aviso, a aula de hoje nós não vamos resolver um problema. Na aula de hoje nós vamos ganhar consciência do quão grande é esse problema. Que problema? É a habilidade de assinalar forças num corpo, tá certo? Bom, daí nós vamos voltar a falar desse tema na aula 10 e finalizamos de fato a marcação de forças lá na aula 25, lá na estática, tá bom? Então, esse é o objetivo de aprendizagem da aula de hoje. Queremos que o aluno saiba assinalar as forças em um corpo. Para isso, vamos recordar o conceito de força. Força é grandeza de natureza vetorial, é observável quando temos uma tração, repulsão, puxão, empurrão ou esfregação. É devido a uma interação entre dá um espacinho. Pode alterar a velocidade ou deformar um corpo, tá? Bom, então força é grandeza de natureza vetorial. Logo, para ser caracterizada, precisa falar 3 coisas: intensidade, direção e sentido. E você pode representar a força por meio de um vetor. Não esqueça, força sempre é aplicada em um corpo e o rabo, a origem do vetor, indica o ponto de aplicação da força. Quando é que a gente pode verificar a existência de força? Quando temos uma tração ou uma repulsão. Vem cá comigo. Por exemplo, aqui, ó. Carga positiva, carga negativa. Aí a gente tem atração. Carga positiva, aí a gente tem uma repulsão, tá? Quais são as outras situações na qual eu tenho força? Quando eu tenho um empurrão, quando eu tenho um puxão, posso puxar a canaleta, ou quando eu tenho uma esfregação. Então, vamos voltar em que situações? Atração, repulsão, puxão, empurrão ou esfregação. Apenas nessas 5 situações. Uma coisa importante é que para ter força, eu preciso da ação de um corpo sobre outro corpo. Não dá para ter força com um corpo só. Tá legal? Conclusão disso, que força é devido a uma interação entre um par de corpos.
tem que ter o par de corpos para ter força. Ninguém tem força sozinho, tá certo? A frase, pessoal, aquele corpo tem muita força, não é verdade. Força não é propriedade de um corpo. Força é o resultado da ação de um corpo sobre outro corpo. Tá legal? Voltamos para cá. Efeitos de uma força. Força pode alterar a velocidade de um corpo ou deformar esse corpo. Para quem está olhando o resumo, grandeza de natureza vetorial é a natureza da força. É observável quando temos uma tração, repulsão, puxão, empurrão, uma esfregação. É a observação na natureza. É devido a uma interação entre um par de corpos, é a condição de existência. Pode alterar a velocidade ou deformar um corpo, são os efeitos de uma força. É muito importante que você saiba que, vem para cá agora. Existem forças que o par de corpos não estão em contato. Quer dizer, tem força que para existir o par de corpos não precisa estar em contato. Essas forças são chamadas forças de campo. Já tem força que para existir, minha mão e a lousa tem que entrar em contato. Então, para o resumo, forças que para existir o par de corpos não tem que entrar em contato são chamadas forças de campo. Forças que para existirem o par de corpos tem que entrar em contato são chamadas forças de contato. Campo e contato são os tipos de força que a gente tem. Para finalizar ainda aqui no resumo, só um nome, pessoal. A alteração da velocidade é chamado de efeito dinâmico das forças, deformação é chamado de efeito estático das forças. Agora, ainda aqui, vamos dar uma olhadinha nesse esquema. Aqui é uma maçã, aqui é uma macieira. Se esse galinho quebrar, a maçã cai. Por quê? Porque tem uma força chamada de peso. O que é peso? Peso, primeiro, é sinônimo de força de atração gravitacional. Peso sempre é a força com que a Terra ou qualquer aço atrai o corpo. Peso sempre é vertical, peso sempre é para baixo. E para ter peso, você tem que estar próximo do astro, tá certo? Observa essa situação. O par de corpos do peso é maçã e terra. A maçã e a terra não estão em contato. Logo, o peso é uma força de campo. Segunda força é a chamada tração. O que é a tração? É a força que impede a separação. Tração sempre tem a direção do fio em questão e sempre é contrário à tendência de separação. Ok? Para existir tração, tem que existir tendência do corpo separar. Agora vem cá, olha para cá na tração. Qual é o par de corpos? Corpo, fio. Para ter tração, o corpo e o fio têm que estar em contato. Logo, tração é uma força de contato. Uma outra maneira de conceituar a tração é como sendo o puxão. E a tração sempre é no sentido de puxar. Para finalizar essa nossa revisão, tenho aqui uma pessoa apoiada com uma varinha. É exatamente isso daqui que eu estou fazendo, ó. A pessoa apoiada aqui, tá? Vamos olhar aqui. Aqui tem par de corpos varinha chão, logo vai ter uma força chamada força de contato, que a gente decompõe numa componente perpendicular ao apoio chamada de normal, numa componente paralela ou tangente ao apoio chamada de atrito. Vamos estudá-las separadamente, tá? Normal é a componente da força de contato que impede a penetração. Normal sempre é perpendicular ao apoio, sempre contrário à tendência de penetrar. Tá ok? Para ter normal, tem que ter tendência de penetração. Atrito, componente da força de contato que impede o escorregamento. Atrito sempre é paralelo ou tangente ao apoio, sempre contrário à tendência de escorregar. Para existir atrito, o corpo ou está escorregando ou tem tendência de escorregamento. Eu não vou ficar me alongando aqui para dizer que a força de contato é do tipo contato, tá? Não se esqueça, o que estamos fazendo aqui é uma revisão, tá certo? Se você tem dúvidas conceituais sobre força, volta na aula 7, que já está gravada e disponível para você. Bom, para marcar força, pode vir para cá, Cacá. Para marcar força, nós já eu repassei com vocês o conhecimento, o conteúdo. Agora eu vou repassar um método. Eu vou treinar um método para você desenvolver a habilidade de assinalar forças em um corpo, perfeito? Então vamos para esse método, vamos olhar aqui o resumo. Para você marcar força, você tem que ter claro quais são as forças de campo e quais são as de contato. Primeiro vamos relembrar. O que é a força de campo mesmo? É a força que, para existir, o par de corpos não tem que estar em contato. Já o que é uma força de contato? É uma força que, para existir, o par de corpos
tem que estar em contato. Tá legal? O que é importante saber? Que força de campo só tem essas três, pessoal. E mais nenhuma. Tá legal? Força de contato tem várias outras. Nós estudamos duas até agora. A tração e o contato. Que a gente decompõe em normal e em atrito. Tá bom? Então, vamos relembrar esse caso aqui, por exemplo. Uma criança descendo um escorregador, tá? Nada mais é do que uma pessoa descendo um plano inclinado. Vem cá comigo. Primeira coisa, vou representar esquematicamente aquela imagem. Então, temos aqui o plano inclinado e um corpo descendo o plano inclinado, tá? Vamos lá. Como é que a gente marca a força? Dá uma olhada aqui no meu esqueminha. Sempre começo pelas forças de campo. Sempre começo pelo peso. Peso é vertical e para baixo. Aí você tem que ler o enunciado, tá certo? Se o exercício não falar nem de carga elétrica, nem de ímã, isso quer dizer que não tem nem força elétrica, nem força magnética. O que isso quer dizer? Quer dizer que acabaram as forças de campo. Se tiver agora, é força de contato. Agora, o que precisa ter para ter força de contato? Contato entre o par de corpos. Então vamos voltar aqui na marcação. Vamos olhar o corpo e vamos ver o número de contatos que ele tem. O número de contatos que ele tem é igual ao possível número de forças de contato que estão aplicadas nele, tá certo? Vamos contar então o número de contatos. Dá uma voltinha. Opa, tem um contato. Agora você tem que pensar, vamos no esquema de novo. Este contato, esse único contato, é com fio ou com apoio? Se for com fio, você tem tração. Se for apoio, você tem uma força de contato. Lá no meu exemplo, o contato é com apoio. Então nós temos uma força de contato. Gente, apesar da normal e do atrito serem componentes dessa força, é mais fácil marcar primeiro a normal e o atrito e depois assinalar a força de contato. Então vamos para lá. O corpo tende a penetrar no apoio? Tende. Penetra? Não. Por quê? Porque tem essa normal perpendicular ao apoio. O corpo tende a escorregar para baixo ou escorrega para baixo? Sim. Então eu tenho atrito aqui para cima. Essas duas componentes constituem uma única força chamada de força de contato. Perfeito, gente? Como não tem mais nenhum contato, não é possível ter mais nenhuma força. Tá bom? Bom, então esse é o primeiro tipo de problema de marcação de força que a gente tem. Problemas que são resolvidos com esse método aqui que eu apresentei para vocês. Tá legal? Quer ver? Vamos ver mais um. Então, esse foi o que a gente viu. Esse aqui. Eu não estou interessado em estudar a cúpula, tá? Isso aqui é um brinquedo de uma atração de parque de diversão chamado Chapéu Mexicano. Eu estou interessado em estudar a pessoa, tá bom? Essa pessoa a gente pode estudar a marcação de força como se fosse este pêndulo aqui, chamado de pêndulo cônico. Tá certo? Bom, vamos lá então. O que eu quero fazer? Treinar com você o bom e velho método. Vai. Começo marcando as forças de campo. Começo pelo peso. Vai. Peso é vertical e para baixo. Vamos lá. Falou em carga elétrica ou ímã? Não, não tem nem força elétrica, nem magnética. Vamos para as forças de contato. O que eu tenho que procurar para procurar as forças de contato? Contatos do corpo com alguém. Então vamos dar uma voltinha. Opa! Tem contato aqui com o fio. Se tem contato com o fio, pode ter uma força de tração. Como o corpo tende a separar do fio, sim, tem tração.
na direção do fio e no sentido de puxar, tá? Pessoal, não tem mais nenhum contato, então não tem mais nenhuma força. Beleza? Talvez alguns de vocês tenham dúvida aqui e queiram falar que tem uma força aqui para cá, chamada força centrípeta. Gente, isso aqui não existe essa força, tá legal? Por quê? Vamos recordar. Para ser força, precisa ser resultado da ação de um corpo sobre outro corpo. Para ser força, eu preciso de um par de corpos. A tração tem par de corpos, corpo-fio. O peso tem par de corpos, corpo-terra. Cadê o par de corpos dessa força? Ninguém está empurrando ele para a direita ou puxando. Então, gente, sinto muito. Não existe essa força aqui apontando para o centro. Tá bom? Então, forças aplicadas no pêndulo cônico são essas duas. Mais para frente, nós vamos ver que até existe uma grandeza apontando para o centro. Mas essa grandeza não é uma força. É o que a gente chama de uma resultante. E resultante não é uma força. Se por acaso você quiser saber por que resultante não é uma força, sugiro você ainda voltar na aula número 8, que também já está disponível para vocês. Tá? Bom, então tá aí. Com esses dois casos, resolvemos aqui por esse método aqui que eu acabei de explicar para você. Tá bom? Então, agora, olha esse caso. O famoso caso da escada. Tá? Esse aqui já muda. Tá? Qual é a diferença desse caso para os anteriores? Pessoal, é o seguinte. Corpo descendo o plano inclinado, eu não me preocupo em estudar o menino dando cambalhota aqui. Ou seja, ele rolando no plano inclinado. Claro que isso pode acontecer, mas nós não nos preocupamos com isso. Quer dizer, nós não nos preocupamos aqui com o movimento de rotação, apenas com a translação. Aqui também. Lembre-se, não estou estudando a cúpula, estou estudando a pessoa. A pessoa também. Eu não me preocupo, eu não quero me estudar a rotação dela em cima do próprio eixo dela. Eu quero estudar apenas a translação. Já aqui, eu tenho que me preocupar com a rotação da roda, da escada. Aliás, é o mais perigoso de tudo. Então, vamos fazer essa divisão. Estudo problemas em que eu quero estudar só a translação. Quer dizer, eu quero marcar força em corpos que eu quero estudar só a translação. E tem caso que, além da translação, eu tenho que me preocupar com a rotação. Beleza? Aí você vai falar assim para mim, tá bom, Harley, mas quanto à marcação de força, o que muda daqui para cá? O que muda é o seguinte. Quando você estuda só a translação, você não precisa se preocupar com o ponto de aplicação da força precisamente. Tá? Note, eu não falei que aqui estava embaixo ou no meio, não, eu simplesmente marquei aqui. E aqui também. Tá? Eu tenho quase certeza que muitos de vocês que estão vendo o vídeo, você já viu alguns professores de física marcar o atrito aqui embaixo. Isso está certo? Está certo, pessoal. Mas não precisa ser aqui embaixo. Se você não se preocupar com esse corpo capotando com a rotação dele, se você estiver estudando só a translação, você pode marcar o atrito onde você quiser. Tá legal? Quer dizer, não é um erro, seu professor está certo, mas não é uma coisa que você precise se preocupar. Tá bom? Maravilha. Agora, nesse caso aqui, ó, que você está estudando a rotação também, aí você tem que se preocupar com o ponto de aplicação da força. Então, vamos marcar a força ali na escada. Vai. Vou fazer um esquema. Vou colocar a escada aqui, tá?
Gente, não vou justificar hoje, isso é coisa que eu vou justificar lá na aula 43, tá certo? Onde que o peso está aplicado? Bem no meio da escada. Esse ponto é chamado de centro de massa, tá certo? Então, aqui está o peso aplicado. Agora, vamos ver, vamos voltar no esquema. Vai, olha para cá. Comecei pelas forças de campo, comecei pelo peso, vertical e para baixo. Qual é a novidade? Me preocupei com o ponto de aplicação. Não falou em carga elétrica ou ímã, não tem nem força elétrica nem magnética. Acabaram as forças de campo, vamos para as forças de contato. Vamos dar uma voltinha no corpo, vai, vem da voltinha. Opa! Tem um contato entre a escada e a parede. Pessoal, a escada tende a penetrar na parede. Então aqui tem uma normal aplicada pela parede. Você vê? Normal sempre é perpendicular ao apoio. A escada tende a escorregar aqui para baixo. Então, gente, tem aqui na escada um atrito aplicado pela parede para cima. Continua a volta. Opa, mais um contato com apoio. Então, tem força de contato, que eu vou decompor em normal e atrito. Vamos lá, a escada tende a penetrar no apoio. Não penetra, essa é a normal aplicada pelo chão. Essa escada tende a escorregar para a esquerda. Então, vai ter atrito aplicado pelo chão aqui para a direita. Tá bom? De novo, diferença, aponta lá, desses dois casos aqui. Para esse caso aqui, é que lá eu só me preocupei com a translação, aqui com a translação e com a rotação. Lá eu podia marcar força em qualquer ponto do corpo, ponto de aplicação não me importa. Aqui eu tenho que representar exatamente no ponto de aplicação. Tá bom? Só um comentáriozinho, normalmente quando a gente segue nesse exercício, o exercício manda desprezar esse atrito, viu pessoal? Porque normalmente essa parede é lisa, tá bom? E tem mais uma coisa, você vai ver que quando você quiser calcular a intensidade das forças, se esse atrito não for desprezível, você nem consegue resolver esse problema, tá? Bom, então vamos deixar isso aqui num resumo para você. Ó, problemas que eu vou chamar de tipo 1, que eu só me preocupo com a translação, eu vou utilizar o método que eu apresentei. Beleza? Esse método aí. Agora, e se for translação e rotação? Aí eu vou usar exatamente o mesmo método, só que me preocupando com o ponto de aplicação. Beleza? Legal. Vamos avançar então. E esse caso aqui, hein? Ó, Fundação Getúlio Vargas, é um vestibular relevante e recente, tá certo? E tem outra coisa, aparece também em muitos outros vestibulares esse caso aqui. É o famoso caso da moeda em cima do toca-disco, por exemplo, tá? Bom, vamos lá então. Uma criança está parada em pé sobre o tablado de uma... Perdão, deixa eu só pegar o meu apontador eletrônico, que é mais útil, mais visual, né? Uma criança está parada em pé sobre o tablado circular gigante de um carrossel em movimento. Circular e uniforme, como mostra o esquema. Uma vista de cima e outra de perfil, tá? Vendo de frente. O correto esquema das forças atuantes na criança para o observador parado no chão fora do tablado é... Bom, então ele quer que a gente marque força na criança. Eu vou marcar força nessa figura aqui, tá? Cadê a criança? Lado esquerdo. Maravilha. Bom, e aí ele está dando essas opções, tá? Gente, vamos lá utilizar nosso método. Começo pelas forças de campo. Começo pelo peso. Como é que é o peso na criança? Vertical e para baixo. Gente, peso sempre é vertical e para baixo.
Dá uma voltinha. Ó, não falou em carga elétrica nem ímã. Não tem nem força elétrica nem magnética. Vamos para as forças de contato. Dá a voltinha. Opa! Contato com apoio. Então eu vou ter contato, que eu decomponho em normal e atrito. Vamos marcar normal e atrito primeiro e depois a força de contato. Vai. O corpo tende a penetrar no apoio? Sim. Então, aqui tem a normal. E o atrito? O atrito é paralelo ou tangente ao apoio. O que isso quer dizer? Que o atrito é horizontal. Concorda ou não, pessoal? Pode ser para a direita, pode ser para a esquerda, mas com certeza está na direção aqui do plano horizontal. Tá bom? Vamos ver as opções. Ó, normal, peso e o F é o atrito, né? Ó, é o atrito. Vamos lá então. Normal, bateu. Peso bateu e o F está mandando para fora o atrito, hein? Esse pode ser, porque está no horizontal. Normal, peso e o F, esse não pode ser. B não é. Normal, peso, esse também não pode ser. Esse pode ser, esse não pode ser. Ok, pessoal? Então, ou é esse ou é esse. Como é que eu sei se o atrito aponta para dentro ou aponta para fora? Gente, é difícil ver isso. É muito difícil ver isso. Então, hoje, só para te contar, para você não ficar aflito, ele aponta para cá. Ele aponta para o centro, a correta é a D. Tá bom? Mas a verdade é que para você colocar esse atrito para cá, justificando, não decorando, hein? Se você decorou, tudo bem, na hora da prova você pode até usar assim, mas é ruim ter que ficar decorando tudo, tá certo? Então, justificar por que esse atrito é para o centro, precisa da teoria da dinâmica. Tá? Eu preciso do que é chamado de princípio fundamental da dinâmica. Coisa que eu não tenho. Tá legal? Então, ó, esse é um outro tipo de exercício. O tipo que eu gosto de chamar de tipo 2. Que o método que a gente aprendeu não dá conta. A gente precisa da teoria da dinâmica. Tem outros exercícios, viu, pessoal? Tá? Então, eu só quero te contar isso. Esse método aí, marca o peso, marca as forças de campo, dá uma volta. Não, você não consegue marcar força em todos os casos de marcação de força. Em alguns deles você precisa da teoria da dinâmica. Tá bom? E note que esse exercício que eu te apresentei, eu não estava preocupado também com a rotação da criança. Só da translação dela. Tá bom? E o último caso de marcação de força é isso aqui, uma simples porta. Mas que já foi uma questão do Enem. Como eram as forças aplicadas pela parede nas dobradiças. Pessoal, eu deixo você tentar aí, mas eu já te aviso. Nosso método também não dá conta. Então, em problemas como esse, aí eu vou precisar, quer dizer, em problemas que eu vou me preocupar com a translação e a rotação da porta, porque a porta pode fazer assim, ela pode girar, certo? Então, em problemas, tem alguns exercícios de marcação de força, em casos que eu tenho que me preocupar com a translação e com a rotação, que o método também não vai dar conta. Aí eu tenho que usar o quê? A teoria da estática. Tá bom? Bom, então, hoje, que tipo de exercício... Aliás, hoje não. Foi na aula 7. Que tipo de exercício que a gente estudou com você? Só esse aqui. Só exercício que eu me preocupo com a translação desse tipo 1 que mata com o método.
Tá legal? Ainda nesse semestre, eu estudo esse tipo de exercício. Exercícios que eu só me preocupo com a translação, mas que com a teoria da dinâmica eu vou conseguir fazer a marcação das forças. No segundo semestre, a gente vai estudar primeiro esse caso, translação e rotação, que o método dá conta, só que eu tenho que prestar atenção no ponto de aplicação. E, finalmente, vamos estudar casos de marcação de força, que você tem que usar a teoria da estática para conseguir marcar as forças. Tá bom? Pessoal, por que a gente fez essa aula? Para você ter consciência da complexidade desse exercício. A primeira coisa, o primeiro passo para você suplantar um desafio é você conhecer esse desafio, tá certo? Então, para isso que a gente fez. E tem outra coisa. Um dos assuntos que tem índice mais baixo de acerto é problema de estática, que tem translação e rotação, e que eu preciso da teoria para marcar a força. Então eu queria apresentar para você que existe esse problema hoje, tá certo? E aos poucos a gente vai avançando, e a gente acredita que quando a gente chegar lá na frente, você vai estar muito mais maduro e refletido muito mais sobre esse desafio que você tem. Ok? Então é isso aí, pessoal. Um abraço, até a próxima atividade.